Uma mulher grávida é sequestrada e humilhada publicamente, enquanto sua mãe assiste tudo ao vivo. Amarrada a uma árvore sob o sol escaldante, ela luta pela sua vida e a do filho. O que eles não sabem é que a justiça está mais próxima do que imaginam. O calor de janeiro em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, era impiedoso naquela tarde. Mariana Silva ajeitou a blusa larga sobre a barriga de 7 meses e suspirou, sentindo o peso do bebê e do cansaço que vinha tomando conta dela nas últimas semanas. As contrações falsas haviam começado na noite anterior, deixando-a ainda mais exausta. Ela olhou pela janela da pequena casa que dividia com o marido, Rafael Andrade, e viu a caminhonete prata estacionada na frente. Era estranha aquela visita de Rafael no meio da tarde de um dia de semana, já que ele costumava trabalhar até tarde na oficina mecânica. A porta se abriu com um estrondo que a fez dar um pulo. Rafael entrou com uma expressão que Mariana não conseguia decifrar. Não era raiva, não era preocupação, era algo mais frio, mais calculado. Atrás dele vinha Sabrina Costa, a mulher que trabalhava na recepção da oficina. Mariana sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, ela havia notado mudanças sutis no comportamento de Rafael. As mensagens que ele escondia, os atrasos frequentes, o distanciamento crescente. Mas ver Sabrina ali, dentro da casa dela, cruzando a soleira como se tivesse todo o direito, foi como receber um soco no estômago. "Rafael, o que está acontecendo?" perguntou Mariana, tentando manter a voz firme, apesar do tremor que sentia por dentro. "Por que ela está aqui?" Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, trocou um olhar com Sabrina, que tinha nos lábios um sorriso que não chegava aos olhos. Era um sorriso de triunfo, de alguém que finalmente conseguiu o que queria. Mariana sentiu um frio na espinha. "Você vai vir conosco", disse Rafael finalmente, a voz desprovida de emoção. Não adianta fazer cena. Mariana recuou instintivamente, as mãos protetoras sobre a barriga. "Ir aonde? Eu não vou a lugar nenhum com vocês." "Rafael, você está me assustando. O que está acontecendo?" Sabrina deu um passo à frente, os braços cruzados. "Pare de fingir que não sabe de nada, Mariana. Você achou que ia conseguir segurar o Rafael para sempre com essa barriga? Achou que ele ia continuar acreditando nas suas mentiras? Mentiras? De que você está falando?" Mariana olhou desesperada para Rafael, procurando algum vestígio do homem que ela havia amado, com quem havia planejado uma família. Mas tudo o que viu foi indiferença. "O bebê não é meu", declarou Rafael friamente. "Eu sei que você me traiu, e agora você vai pagar por isso." As palavras eram tão absurdas que Mariana quase riu, mas a risada morreu em sua garganta quando viu que ele estava falando sério. "Não é seu?" "Rafael, como você pode dizer isso?" "Claro que é seu. Nós estamos juntos há 4 anos. Eu nunca te traí." "Mentirosa", cuspiu Sabrina, avançando mais um passo. "Você enganou ele todo esse tempo, mas agora acabou. Agora todo mundo vai saber quem você realmente é." Antes que Mariana pudesse processar o que estava acontecendo, Rafael agarrou seu braço com força. Ela tentou se soltar, mas ele era muito mais forte. "Vamos logo", ele disse, arrastando-a em direção à porta. Sabrina seguiu logo atrás, segurando a bolsa de Mariana e o celular que estava sobre a mesa. "Rafael, por favor, me solta. Você está me machucando." Mariana tentou resistir, mas cada movimento brusco fazia seu corpo protestar. Ela estava grávida, vulnerável, e o medo começou a se transformar em pânico. "Para onde vocês estão me levando? Alguém me ajuda." Mas não havia ninguém na rua naquela hora. Os vizinhos estavam trabalhando ou dentro de suas casas, protegidos do calor escaldante. Rafael abriu a porta traseira da caminhonete e praticamente jogou Mariana lá dentro. Ela bateu o ombro contra o banco e gemeu de dor, as mãos ainda protegendo a barriga. Sabrina entrou ao lado dela, bloqueando qualquer chance de fuga. "Se você tentar alguma coisa, vai se arrepender", avisou Sabrina, os olhos brilhando com uma animosidade que Mariana nunca havia visto direcionada a ela. A respiração dela estava acelerada, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Rafael entrou no banco do motorista e ligou o motor. A caminhonete começou a se mover, saindo da cidade em direção à zona rural.
Mariana olhou pela janela, tentando gravar mentalmente o caminho, mas as lágrimas embaçavam sua visão. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Como seu casamento havia chegado a esse ponto? Como o homem que jurou amá-la e protegê-la agora a estava sequestrando com a ajuda da amante? Por favor, pelo menos me digam o que vocês querem de mim, implorou Mariana, a voz quebrada. Eu não fiz nada de errado. O bebê é seu, Rafael. Eu juro por Deus, é seu. Cala a boca, rosnou ele do banco da frente, sem nem olhar para trás. Suas mãos estavam tensas, no volante, os nós dos dedos brancos de tanta força. A caminhonete seguiu por estradas de terra cada vez mais isoladas. Mariana reconheceu vagamente a região. Eram as florestas de eucalipto nos arredores de Presidente Prudente, áreas usadas para reflorestamento e praticamente desertas durante o dia. O pânico dela se intensificou. O que eles planejavam fazer com ela ali, longe de tudo e de todos? Depois do que pareceu uma eternidade, Rafael finalmente parou a caminhonete em uma clareira rodeada de árvores altas. O sol estava a pino e o calor lá fora devia estar insuportável. Ele desceu do veículo e abriu a porta traseira. Desce, ordenou. Mariana hesitou, mas Sabrina a empurrou com força. Ela tropeçou ao sair, quase caindo de joelhos na terra seca e rachada. O calor a atingiu como uma onda física, tirando o ar de seus pulmões. Ela já estava suando, sentindo a garganta seca. Rafael, por favor, disse ela, as lágrimas escorrendo livremente agora. Seja lá o que você acha que eu fiz. Podemos conversar. Mas não aqui, não assim. Pensa no bebê, pelo amor de Deus. Ele ignorou suas súplicas. Com movimentos mecânicos, tirou uma corda da caçamba da caminhonete. O coração de Mariana gelou. Não, sussurrou ela, recuando. Não, Rafael, não faça isso. Mas ele já estava vindo em sua direção, e Sabrina bloqueava qualquer rota de fuga. Mariana tentou correr, mas suas pernas fracas e o peso da gravidez a tornaram lenta. Rafael a alcançou em segundos, segurando seus braços com força brutal, enquanto a arrastava até uma árvore robusta no centro da clareira. As mãos dela arranharam a casca áspera da árvore, enquanto ele a forçava a ficar de costas para o tronco. A corda arranhou sua pele, enquanto ele amarrava seus pulsos, apertando o suficiente para deixar marcas. Mariana soluçava agora, implorando, mas suas palavras pareciam não ter efeito nenhum. Quando Rafael terminou de amarrá-la, ele deu um passo para trás, olhando para seu trabalho com uma satisfação sombria. Sabrina se aproximou, tirando o celular do bolso. Mariana viu com horror crescente que ela estava configurando uma transmissão ao vivo. "O que você está fazendo?" perguntou Mariana, a voz rouca. "Sabrina, por favor, não faça isso." "Todo mundo precisa saber quem você realmente é", respondeu Sabrina, o dedo pairando sobre o botão de iniciar a transmissão. "Uma traidora, uma mentirosa. E quando terminarmos aqui, ninguém vai ter pena de você." E então ela apertou o botão. A luz vermelha da câmera começou a piscar, indicando que estavam ao vivo. Mariana sentiu uma nova onda de desespero. Não era apenas o que eles estavam fazendo com ela ali, isolada e indefesa. Agora, o mundo inteiro poderia testemunhar sua humilhação. A transmissão ao vivo tinha começado, e Sabrina segurava o celular com uma mão firme, a câmera focada diretamente em Mariana, amarrada à árvore. O suor já começava a escorrer pela testa de Mariana, molhando seus cabelos castanhos. O calor era sufocante e ela sentia a boca cada vez mais seca. A sede começava a se tornar uma tortura física. "Olhem só quem está aqui", começou Sabrina com uma voz falsamente alegre, virando a câmera para si mesma antes de focar novamente em Mariana. "Esta é Mariana Silva, a mulher que enganou o marido por meses, fazendo ele acreditar que o filho que ela carrega é dele. Mas a verdade sempre vem à tona, não é mesmo?" "Isso não é verdade", conseguiu dizer Mariana, embora sua voz saísse fraca e trêmula. "Rafael, por favor, você sabe que isso não é verdade. Como você pode acreditar nela?" Rafael permaneceu alguns passos atrás. De Sabrina, os braços cruzados,
o rosto uma máscara de indiferença. Mas Mariana conhecia aquele homem, ou pelo menos pensava que conhecia. Ela via algo em seus olhos, uma hesitação talvez, uma sombra de dúvida. Mas quando Sabrina olhou para ele, esperando apoio, Rafael endureceu a expressão. Ela está mentindo, disse ele, mas sua voz não tinha a mesma convicção de antes. Sabrina me mostrou as provas. Provas? Que provas? Mariana sentiu uma mistura de desespero e raiva crescendo dentro dela. Que provas, Rafael? Mensagens falsas? Fotos manipuladas? Como você pode acreditar nela em vez de em mim, sua esposa? Sabrina se aproximou mais, o celular quase na cara de Mariana. Os comentários começaram a aparecer na tela da transmissão. Alguns eram de apoio a Mariana, outros cruéis e julgadores. A quantidade de pessoas assistindo crescia a cada segundo. 50, 100, 200 pessoas. Água, implorou Mariana, ignorando a câmera. Por favor, me deem água. Está muito quente e o bebê precisa. Ela sentiu uma contração leve, não dolorosa ainda, mas um lembrete preocupante de sua condição. O estresse e o calor estavam afetando seu corpo, e ela temia pelas consequências. Sabrina deu uma risada cruel. Água? Você acha que merece água depois de tudo que fez? Você destruiu a vida do Rafael e agora quer compaixão? Mariana fechou os olhos, tentando bloquear a voz de Sabrina, tentando se concentrar em respirar. Ela precisava manter a calma pelo bebê. Precisava encontrar uma maneira de sair daquela situação. Mas amarrada como estava, sob o sol escaldante, sem água, sem ajuda, ela se sentia completamente impotente. Enquanto isso, a quilômetros dali, em uma casa modesta em Americana, São Paulo, Dona Aparecida Torres estava preparando o almoço quando seu celular vibrou. Ela tinha acabado de terminar de lavar a louça e pensava em ligar para a filha, como fazia todos os dias. Mariana sempre atendia, sempre com aquela voz doce contando sobre a gravidez, sobre os preparativos para o bebê, sobre os sonhos que tinha para o futuro. Dona Aparecida pegou o celular e viu uma notificação estranha. Uma amiga da igreja havia mandado um link com várias mensagens urgentes. Cida, não é a Mariana? Meu Deus, o que está acontecendo com ela? O coração de Dona Aparecida começou a bater mais rápido. Com dedos trêmulos, ela clicou no link. A tela carregou mostrando uma transmissão ao vivo e o que ela viu fez o sangue gelar em suas veias. Lá estava sua filha, sua Mariana, amarrada a uma árvore, o rosto vermelho de calor e lágrimas, a barriga grande e evidente mesmo de longe. Mariana! Dona Aparecida gritou para a tela do celular, como se a filha pudesse ouvi-la. Seus dedos apertaram o aparelho com tanta força que começaram a doer. O que estão fazendo com você, minha filha? Ela reconheceu Rafael no vídeo, embora ele estivesse parcialmente fora de foco. E havia outra mulher, uma que Dona Aparecida nunca tinha visto antes, segurando a câmera e dizendo coisas horríveis sobre Mariana. Traição, mentiras, nada daquilo fazia sentido. Mariana era incapaz de trair Rafael. Ela amava aquele homem. Tinha aberto mão de tantas coisas para construir uma vida com ele. As mãos de Dona Aparecida tremiam tanto que ela quase deixou o celular cair. Precisava agir. Precisava fazer alguma coisa. Com a mente acelerada, ela ligou para a polícia, mas as palavras saíam atropeladas, confusas. Uma transmissão ao vivo. Minha filha está amarrada, presidente Prudente. Por favor, façam alguma coisa. A atendente tentou acalmá-la, pedindo detalhes, endereços, mas Dona Aparecida não sabia exatamente onde Mariana estava. Tudo o que ela via era floresta, árvores e sua filha em perigo. Ela enviou o link da transmissão para a polícia e, sem pensar duas vezes, pegou as chaves do carro. Não, a atendente disse do outro lado da linha. A senhora não deve ir sozinha, é perigoso. Nossa equipe já está a caminho. Mas Dona Aparecida já estava na porta. Aquela era sua filha, sua menina, e ela não ia ficar parada esperando enquanto Mariana sofria. A viagem de Americana a Presidente Prudente levaria mais de 4 horas, mas ela faria em 3 se fosse necessário. De volta à clareira, Mariana lutava para manter a consciência. O calor estava se tornando insuportável, e ela sentia tonturas.
As contrações vinham com mais frequência agora, ainda leves, mas preocupantes. Ela sabia que o estresse poderia desencadear um trabalho de parto prematuro, e lá, sem ajuda médica, as consequências poderiam ser terríveis. Sabrina continuava narrando para a câmera, aproveitando cada momento de humilhação. Vocês estão vendo, pessoal? Esta é a consequência de ser uma mentirosa, de enganar um homem bom. Ela pensou que ia conseguir sair impune, mas não sob nosso olhar. A justiça precisa ser feita. Justiça? Mariana abriu os olhos, a visão embaçada. Você chama isso de justiça? Me amarrar aqui grávida sob o sol? Isso é crueldade, Sabrina, isso é loucura. Rafael finalmente se mexeu, aproximando-se de Sabrina. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, um gesto de intimidade que fez o coração de Mariana se partir ainda mais. Como ela não tinha visto? Como não percebera que estava perdendo o marido para aquela mulher? Ou talvez já soubesse no fundo, mas não quisesse admitir. Os comentários na transmissão estavam divididos. Alguns pediam que eles soltassem Mariana, dizendo que aquilo era desumano. Outros diziam que ela merecia, que traidores sempre pagavam o preço. A internet era um júri cruel e apressado, julgando sem conhecer toda a história. Mariana sentiu outra contração, esta um pouco mais forte. Ela gemeu baixinho, tentando mudar de posição, mas a corda a mantinha presa. Suas mãos estavam dormentes da falta de circulação, e a pele dos pulsos estava em carne viva onde a corda esfregava. Rafael, ela tentou mais uma vez, reunindo toda a energia que ainda tinha. Pensa no nosso filho. Não importa o que você acredita agora, ele é inocente. Não deixe ele sofrer por causa disso, por favor. Pela primeira vez, Rafael pareceu vacilar de verdade. Ele olhou para a barriga de Mariana, e algo passou por seu rosto. Dor? Arrependimento? Mas Sabrina percebeu a hesitação e rapidamente interviu. Não caia nessa, Rafael, ela disse firmemente, ainda segurando o celular. Ela está tentando te manipular de novo, como sempre fez. Você precisa ser forte. Fizemos isso para que ela confessasse a verdade, lembra? Mariana percebeu então qual era o plano deles, ou pelo menos parte dele. Queriam que ela confessasse uma traição que nunca aconteceu, que admitisse que o bebê não era de Rafael. Queriam que ela se humilhasse publicamente, que destruísse sua própria reputação. Mas ela nunca faria isso porque seria uma mentira. O bebê era de Rafael, ela tinha certeza absoluta. Eu não vou confessar algo que não fiz, disse Mariana, tentando soar firme apesar da fraqueza. Podem me deixar aqui o tempo que quiserem, mas eu não vou mentir. Sabrina sorriu, um sorriso gelado. Então vai ficar aí até mudar de ideia. Dona Aparecida dirigia pela rodovia Anhanguera com o pé mais pesado do que nunca. Seu pequeno carro velho vibrava com a velocidade, mas ela não diminuía o ritmo. No banco do passageiro, o celular estava preso no suporte, mostrando a transmissão ao vivo, que continuava ativa. Ela não queria assistir. Cada segundo era uma tortura ver sua filha naquele estado, mas também não podia desviar os olhos. Precisava saber que Mariana ainda estava bem, que ainda estava consciente. O telefone tocou. Era o investigador da polícia de Presidente Prudente que havia assumido o caso. Senhora Torres, conseguimos rastrear a localização aproximada da transmissão através do sinal de internet. Estamos nos dirigindo para a área agora. Quanto tempo? Perguntou Dona Aparecida, a voz quebrada. Quanto tempo para chegar até ela? Cerca de 20 minutos, talvez menos. Mas, senhora, preciso que a senhora não vá. Já até lá. A situação pode ser perigosa. 20 minutos. Dona Aparecida sentiu um aperto no peito. 20 minutos poderiam ser uma eternidade para alguém grávida, desidratada e sob aquele sol escaldante. Eu estou indo, investigador. Vou chegar em menos de 2 horas. E nada vai me impedir de buscar minha filha. Ela desligou antes que ele pudesse protestar. Seus olhos voltaram brevemente para a tela do celular. Mariana estava com a cabeça caída para a frente, e Dona Aparecida sentiu pânico. Levanta a cabeça, filha, sussurrou ela. Aguenta firme. Mamãe está indo te buscar. Na clareira, Mariana lutava contra a exaustão. Ela havia perdido a noção do tempo. Quanto tempo estava ali? 1 hora? 2?
O sol parecia ter se intensificado, queimando sua pele exposta. Sua boca estava tão seca que cada respiração parecia arranhar a garganta. As contrações vinham com mais regularidade agora, e ela sabia que precisava de ajuda médica urgente. Sabrina ainda segurava o celular, embora sua animação inicial tivesse diminuído um pouco. Ela lia os comentários em voz alta, escolhendo seletivamente os que apoiavam suas ações. Vejam só, o pessoal concorda comigo. O Zer7788 diz: traidores merecem sofrer. E aqui, Paulo Santos comentou ela que cavou a própria cova. Mas havia outros comentários que Sabrina ignorava propositalmente. Gente pedindo que chamassem uma ambulância, dizendo que aquilo era desumano, que a mulher grávida estava em perigo. Alguns até ameaçavam chamar a polícia se Sabrina não parasse imediatamente. Rafael estava sentado na caçamba da caminhonete, afastado do centro da ação. Suas mãos tremiam levemente, e ele as escondeu entre as pernas. Ele observava Mariana, via o sofrimento dela, e uma parte dele, uma parte que ele tentava sufocar, sentia remorso. Quando Sabrina havia lhe mostrado as mensagens supostamente trocadas entre Mariana e outro homem, ele havia ficado furioso. Mas agora, vendo sua esposa daquele jeito, começava a questionar se havia sido precipitado demais. Sabrina, ele chamou hesitante. Acho que já foi o suficiente. Ela está mal. Sabrina virou-se bruscamente para ele, os olhos faiscando. Já foi o suficiente quando eu disser que foi. Ela ainda não confessou. Ainda não admitiu o que fez com você conosco. Rafael passou a mão pelo cabelo, frustrado. Mas olha para ela, Sabrina. Ela está grávida de 7 meses. Se algo acontecer com ela ou com o bebê, nós vamos responder por isso. Isso pode dar cadeia. E você acha que vai sobrar cadeia para... Quem? Sabrina se aproximou dele, baixando a voz, mas o celular ainda capturava partes da conversa. Foram suas mensagens com ela que eu interceptei. Foram suas acusações. Não fui eu que amarrei ela ali. Foi você. Isso não é verdade, Rafael protestou, mas sua voz estava fraca. Sabrina havia planejado tudo, convencido ele de que era a única forma de fazer Mariana confessar. Mas ele tinha participado, tinha trazido Mariana até ali, tinha amarrado ela com suas próprias mãos. A culpa era dele também, e ele sabia disso. Mariana ergueu a cabeça com esforço. Conseguia ouvir a discussão entre os dois, embora as vozes chegassem distorcidas, como se viessem de muito longe. Rafael estava com dúvidas. Ela viu isso em seus olhos, ouviu na hesitação de sua voz. Talvez ainda houvesse uma chance de alcançá-lo. Rafael, ela chamou, a voz rouca e fraca. Por favor, lembra de nós. Lembra de quando nos conhecemos, de tudo o que planejamos juntos. Você realmente acredita que eu faria isso com você? Que eu destruiria nossa família assim? Rafael olhou para ela, e por um momento, apenas um breve momento, Mariana viu o homem que ela amava. O homem que a pediu em casamento, numa praia de Bertioga, que chorou de alegria quando descobriram a gravidez, que passava horas conversando com a barriga dela, contando histórias para o bebê que ainda estava por vir. Onde esse homem havia ido? Não escuta ela, Rafael, interveio Sabrina rapidamente. Ela é mestre em manipulação. É assim que te enganou todo esse tempo. Mariana fechou os olhos, as lágrimas queimando. Ela lembrou dos momentos felizes, das tardes de domingo fazendo churrasco com os amigos, das noites assistindo filmes abraçados no sofá, dos planos para o quarto do bebê. Eles tinham escolhido o nome juntos. Davi, se fosse menino, Júlia, se fosse menina. Rafael tinha comprado um berço de madeira e passado semanas montando e decorando. Onde tinha começado a ruptura? Quando Sabrina entrou na vida deles. Ela abriu os olhos e olhou diretamente para a câmera que Sabrina ainda segurava. Meu nome é Mariana Silva, ela disse, reunindo toda a força que ainda tinha. Eu estou grávida de 7 meses do meu marido, Rafael Andrade. Eu nunca o traí, nunca menti para ele. E se alguém está assistindo isso, por favor, chamem ajuda. Por favor, salvem meu bebê. Sua voz falhou no final, e ela sentiu outra contração, mais forte desta vez. Ela gemeu, o corpo se curvando tanto quanto a corda permitia.
A dor irradiava por suas costas e abdômen, e ela teve medo do que aquilo significava. Sabrina abaixou o celular por um instante, parecendo perturbada pela primeira vez. A confissão de Mariana, tão direta e desesperada, tinha tocado em algo. Mas ela sacudiu a cabeça, afastando qualquer vestígio de compaixão. Boa atuação, ela disse secamente. Mas nós dois sabemos a verdade. No entanto, os comentários na transmissão estavam ficando mais críticos. Mais pessoas pediam que parassem, dizendo que aquilo era um absurdo. Alguns já haviam reportado o vídeo e havia rumores nos comentários de que a polícia já estava a caminho. Rafael viu um comentário específico que dizia: "Vocês vão para a cadeia por isso, seu bando de loucos." Ele sentiu o sangue gelar. Cadeia. Ele nunca tinha pensado em cadeia. Sabrina havia pintado tudo como uma forma de fazer justiça, de expor Mariana pela suposta traição. Mas e se ela não tivesse traído? E se Sabrina tivesse fabricado tudo? "Sabrina", ele disse, a voz mais firme agora. "Mostra para mim as mensagens de novo, as provas que você me deu." Sabrina piscou, surpresa. "Por quê? Você já viu." "Eu quero ver de novo", insistiu Rafael, se levantando. "Agora." Sabrina hesitou. Ela sabia que as mensagens que havia fabricado não resistiriam a um escrutínio muito detalhado. Haviam sido criadas com pressa, fotos de tela de conversas falsas. Se Rafael começasse a questionar, se começasse a investigar de verdade, toda a farsa desmoronaria. Depois, ela disse apressadamente: "Primeiro vamos terminar aqui." Rafael franziu a testa. "Não, agora. Se você está tão certa de que Mariana me traiu, não tem problema mostrar de novo, tem?" A tensão entre eles cresceu. Mariana observava, confusa e esperançosa. Rafael estava começando a duvidar. Talvez tudo não estivesse perdido. Talvez ele percebesse que estava sendo manipulado. Enquanto isso, Dona Aparecida ultrapassava um caminhão na rodovia, o coração disparado. Ela olhou para o celular e viu que haviam mais de 1000 pessoas assistindo à transmissão agora. Mais de 1000 testemunhas do sofrimento de sua filha. O absurdo da situação a deixava furiosa e desesperada ao mesmo tempo. Como isso era possível? Como ninguém ainda tinha ido ajudar? Seu telefone tocou novamente. Era a polícia. "Senhora Torres, localizamos o ponto exato. Estamos a 15 minutos de distância. Por favor, nos informe quando chegar na região. Não se aproxime sozinha." 15 minutos, pensou Dona Aparecida, e ela ainda estava a 1h30 de distância. Seria o suficiente? Será que a polícia chegaria a tempo? E se algo acontecesse com Mariana antes disso? Ela apertou ainda mais o acelerador, rezando silenciosamente, implorando por proteção, por força. "Aguenta, minha filha", ela murmurou. "Só aguenta mais um pouco." O som de sirenes cortou o ar abafado da tarde. Rafael e Sabrina se entreolharam, o pânico tomando conta de ambos. A transmissão ao vivo ainda estava ativa, e Sabrina rapidamente tentou encerrar, mas os dedos tremiam tanto que ela derrubou o celular na terra. A tela rachada continuou transmitindo, capturando o momento em que 2 viaturas da polícia surgiram entre as árvores, levantando poeira. Os policiais saíram dos veículos com as mãos nas armas, mas não as sacaram. O cenário à frente deles era tão bizarro quanto perturbador. Uma mulher grávida amarrada a uma árvore, visivelmente debilitada, um homem parado próximo à caminhonete e uma mulher no chão tentando pegar um celular. "Polícia! Mãos onde eu possa ver!" gritou o sargento Oliveira, um homem de seus 50 anos com vasta experiência em situações de crise. "Ninguém se move." Rafael imediatamente levantou as mãos, o rosto pálido. Sabrina, mais lentamente, também obedeceu, mas seu olhar era desafiador. Ela ainda acreditava, em algum nível distorcido, que estava certa, que o que fizeram era justificado. Um dos policiais, o cabo Mendes, correu imediatamente até Mariana. "Senhora, está me ouvindo? Nós vamos tirar a senhora daí, tá bem?" Mariana tentou responder, mas sua garganta estava tão seca que apenas um som rouco saiu. Ela acenou levemente com a cabeça, as lágrimas voltando a cair. Ajuda estava ali.
Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade de sofrimento, alguém tinha vindo salvá-la. O Cabo Mendes começou a trabalhar nos nós da corda, que estavam apertados e difíceis de desfazer. Enquanto isso, outro policial trouxe água. Devagar, ele disse, ajudando Mariana a beber pequenos goles. Não beba rápido demais. A água fresca contra seus lábios rachados era como um milagre. Mariana bebeu avidamente, sentindo a vida voltar ao corpo pouco a pouco. Quando finalmente conseguiram soltá-la, suas pernas cederam. O Cabo Mendes a amparou antes que ela caísse, ajudando-a a sentar-se na sombra. Meu bebê, foram as primeiras palavras coerentes de Mariana. Por favor, meu bebê está bem? Já chamamos uma ambulância, está a caminho, assegurou o policial. A senhora vai ser examinada, tudo vai ficar bem. O sargento Oliveira se aproximou de Rafael e Sabrina. Vocês dois, contra a viatura. Agora. Nós não fizemos nada de errado, disse Sabrina, a voz subindo de tom. Ela traiu o marido. Nós só queríamos que ela confessasse. Foi por isso que fizemos isso, foi justiça. Justiça? O sargento olhou para ela como se ela tivesse perdido completamente o juízo. Vocês amarraram uma mulher grávida a uma árvore sob o sol escaldante e transmitiram isso ao vivo. Vocês têm noção da gravidade do que fizeram? Rafael estava em silêncio, as mãos ainda levantadas, os olhos fixos em Mariana. Ela estava sendo amparada pelos policiais, bebendo água, visivelmente fragilizada. O que ele tinha feito? Como havia deixado as coisas chegarem a esse ponto? Sabrina tinha lhe mostrado mensagens, tinha dito que Mariana o estava traindo, mas e se tudo aquilo fosse mentira? E se ele tivesse destruído sua família por nada? Ela se amarrou sozinha. Sabrina tentou novamente, a voz quase histérica agora. Ela fez isso para nos incriminar, para fazer a gente parecer os vilões. O sargento Oliveira pegou o celular que estava caído no chão. A tela rachada ainda mostrava a transmissão ao vivo, que tinha sido interrompida. Mas tudo estava gravado. Temos mais de 1000 testemunhas que assistiram vocês fazerem isso, ele disse calmamente. E tenho certeza de que muita gente gravou antes da transmissão ser encerrada. Vocês não vão conseguir se livrar disso. Sabrina empalideceu. A realidade finalmente começava a penetrar em sua mente distorcida. Ela olhou para Rafael, esperando apoio, mas ele não olhava para ela. Seus olhos estavam fixos em Mariana. Os dois foram algemados e colocados em viaturas separadas. Rafael não resistiu, movendo-se como um autômato. Sabrina, por outro lado, gritava. Dizia que era injusto, que Mariana era a verdadeira criminosa. Mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. A ambulância chegou cerca de 10 minutos depois. Os paramédicos imediatamente começaram a examinar Mariana, verificando seus sinais vitais e os do bebê. Seus batimentos cardíacos estavam acelerados, a pressão arterial estava baixa e ela mostrava sinais claros de desidratação severa. Mas o mais preocupante eram as contrações regulares. Precisamos levá-la ao hospital imediatamente, disse a paramédica, uma jovem chamada Fernanda. Ela pode estar entrando em trabalho de parto prematuro. Mariana segurou o braço de Fernanda. Minha mãe, ela sussurrou. Minha mãe está vindo. Dona Aparecida Torres. Por favor, avisem ela. Vamos avisar, prometeu Fernanda, ajudando a colocar Mariana na maca. Mas agora a prioridade é cuidar de você e do seu bebê. Enquanto a ambulância partia em direção ao hospital de Presidente Prudente, as sirenes ecoando pela floresta, Dona Aparecida ainda estava na rodovia. Seu telefone tocou de novo e ela atendeu rapidamente. Senhora Torres, aqui é o Sargento Oliveira. Encontramos sua filha. Ela está a caminho do hospital regional agora. Dona Aparecida sentiu um alívio tão grande que começou a chorar. Ela está bem? E o bebê? Ela está desidratada e apresenta contrações, mas está consciente e sendo bem cuidada. Parece que vai ficar tudo bem. Quanto à senhora, onde está agora? Estou passando por Bauru. Devo chegar em Presidente Prudente em cerca de 1 hora. Dirija com cuidado, senhora. Sua filha vai precisar dela inteira quando chegar. Dona Aparecida concordou, mas não diminuiu a velocidade.
Uma hora ainda parecia muito tempo. Ela queria estar lá, segurar a mão da filha, dizer que tudo ia ficar bem agora, que o pesadelo tinha acabado. No hospital, Mariana foi levada diretamente para a sala de emergência obstétrica. Médicos e enfermeiras cercaram-na, administraram soro para reidratação, monitoraram o bebê com ultrassom. Para grande alívio de todos, o coração do bebê batia forte e regular. As contrações começaram a diminuir com a administração de medicamentos apropriados. Doutora Carla Souza, a obstetra de plantão, examinou Mariana cuidadosamente. "Você foi muito forte", disse ela gentilmente. "Tanto você quanto seu bebê estão lutadores. Vamos mantê-la em observação, mas parece que conseguimos estabilizar a situação." "O bebê?" Mariana conseguiu perguntar, a voz ainda fraca. "Ele está realmente bem? Os sinais vitais estão perfeitos. Você está com quantas semanas?" 31 semanas. "Então ainda é cedo, mas se necessário, temos uma UTI neonatal excelente aqui. Mas vamos fazer o possível para que esse bebê fique quentinho aí dentro por mais algumas semanas. Está bem?" Mariana assentiu, finalmente permitindo-se relaxar um pouco. Ela estava segura. Seu bebê estava seguro. Tudo ainda parecia um pesadelo surreal, mas pelo menos o pior tinha passado. Enquanto isso, na delegacia, Rafael e Sabrina estavam em salas de interrogatório separadas. Sabrina continuava insistindo que não havia feito nada errado, que Mariana merecia o que aconteceu, que ela era a vítima de uma mulher manipuladora. Mas os investigadores tinham a transmissão ao vivo, tinham testemunhas, tinham tudo o que precisavam. Na sala ao lado, Rafael estava em silêncio. O investigador à sua frente, delegado Ferreira, observava-o atentamente. "Você quer nos contar o que aconteceu, Rafael?" Rafael passou as mãos pelo rosto. "Eu fui um idiota", ele disse finalmente. "Sabrina me mostrou mensagens. Disse que Mariana estava me traindo, que o bebê não era meu. Eu fiquei cego de raiva. Eu realmente achei que estava fazendo a coisa certa, expondo a verdade. E agora? Você ainda acredita nisso?" Rafael balançou a cabeça. "Não. Vendo Mariana daquele jeito, vendo o que eu fiz com ela, percebi que fui enganado. Sabrina me manipulou, mas isso não me desculpa. Eu amarrei minha esposa grávida a uma árvore. Eu vi ela sofrer e não fiz nada para impedir. O delegado fez anotações. As mensagens que Sabrina mostrou. Você ainda tem elas?" "Ela mostrou no celular dela, mas não me enviou. Disse que ia me mandar depois, mas nunca mandou." O delegado assentiu. "Vamos precisar do celular dela, então. E você vai precisar de um advogado, Rafael. O que vocês fizeram é muito sério." Rafael sabia. Ele sabia que sua vida, como conhecia, tinha acabado. E tudo por causa de mentiras e manipulação. Ele tinha destruído tudo com suas próprias mãos. Dona Aparecida entrou correndo no Hospital Regional de Presidente Prudente, o coração disparado. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar durante a viagem e suas pernas tremiam de exaustão e tensão. Ela correu até a recepção quase sem fôlego. "Minha filha, Mariana Silva. Ela está aqui. Onde ela está?" A recepcionista, vendo o desespero estampado no rosto da mulher mais velha, rapidamente verificou o sistema. "Terceiro andar, ala obstétrica, quarto 312, mas a senhora precisa de autorização para subir." Antes que pudesse terminar, Dona Aparecida já estava correndo em direção aos elevadores. Um segurança deu um passo à frente, mas a recepcionista fez um gesto para deixá-la ir. Ela sabia que aquela era a mãe que havia alertado a polícia, a mulher que tinha dirigido por horas para chegar até a filha. Quando Dona Aparecida entrou no quarto, viu Mariana deitada na cama hospitalar, conectada a monitores e soros. Sua filha parecia pequena e frágil, tão diferente da jovem forte e determinada que ela conhecia. Mariana virou a cabeça ao ouvir a porta se abrir e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a mãe. "Mamãe", ela sussurrou, estendendo os braços. Dona Aparecida correu até a cama e abraçou a filha com todo o cuidado, tentando não desconectar nenhum dos aparelhos. As duas choraram juntas, um choro de alívio, de dor, de gratidão por estarem vivas e juntas novamente. "Eu pensei que ia perder você", soluçou Dona Aparecida.
Quando vi aquele vídeo, quando vi o que estavam fazendo com você, pensei que meu coração ia parar. Eu sabia que você ia me encontrar, disse Mariana, agarrando a mão da mãe com força. Eu rezei para que você visse a transmissão. Sabia que se alguém pudesse me salvar, seria você. Elas ficaram assim por longos minutos, apenas segurando uma a outra, deixando que a presença da outra curasse parte da dor. Finalmente, Dona Aparecida se afastou o suficiente para olhar a filha nos olhos. E o bebê? Como está meu neto? Mariana colocou a mão na barriga. Ele está bem, forte. A doutora disse que conseguimos estabilizar tudo. Ele vai ficar aqui dentro mais um tempinho, crescendo e se preparando para conhecer a vovó. Dona Aparecida riu entre as lágrimas, beijando a testa da filha. Graças a Deus. Graças a Deus. A doutora Carla entrou no quarto naquele momento, checando a prancheta. Vejo que a senhora encontrou sua mãe, Mariana. Que bom. Dona Aparecida, imagino? Sim, sou eu, respondeu Dona Aparecida, limpando as lágrimas. Como ela está, doutora? De verdade? Ela passou por uma provação terrível, mas ela e o bebê são lutadores. A desidratação está sendo tratada, as contrações pararam completamente e todos os sinais vitais estão se normalizando. Vamos mantê-la em observação por pelo menos 48 horas, mas sou otimista. Mariana fechou os olhos, sentindo o peso da tensão finalmente começar a se dissipar. Ela estava segura. Seu bebê estava seguro. E sua mãe estava... Ali? Doutora, perguntou Mariana hesitante. A polícia disse que Rafael e Sabrina foram presos. A senhora sabe de mais alguma coisa? A doutora Carla assentiu. O delegado responsável pelo caso passou aqui há 1 hora. Ele disse que voltaria para conversar com a senhora quando estivesse se sentindo melhor. Mas garantiu que ambos estão sob custódia e que não vão se aproximar da senhora. Mariana assentiu aliviada. Uma parte dela, uma parte pequena e confusa, ainda sentia algo por Rafael. Afinal, ela havia passado 4 anos com aquele homem, tinha planejado uma vida inteira ao lado dele, mas predominantemente sentia raiva. Raiva pela traição, pela violência, por acreditar em Sabrina em vez de nela. Enquanto isso, na delegacia, a investigação avançava rapidamente. Peritos forenses estavam examinando o celular de Sabrina, especificamente as mensagens que ela alegava provar a traição de Mariana. O que descobriram foi chocante, mas não surpreendente. Delegado Ferreira chamou a perita Júlia Santos, uma especialista em crimes digitais. As mensagens são falsas, todas elas. O delegado aproximou-se da mesa onde ela trabalhava. Tem certeza? Absoluta. Ela usou um aplicativo de edição de imagens para criar capturas de tela falsas. Nem sequer se deu ao trabalho de fazer um serviço convincente. Olhe aqui, ela apontou para detalhes na tela do computador. Os horários não fazem sentido, os metadados estão todos errados, e quando verificamos o celular da vítima, Mariana Silva, não há nenhum registro dessas conversas, nem deletadas nem arquivadas. Elas simplesmente nunca existiram. O delegado Ferreira sentiu raiva crescer dentro dele. Então ela fabricou tudo. Manipulou o marido da vítima para que ele participasse dessa loucura, tudo baseado em mentiras. Exatamente. E tem mais. Encontramos mensagens entre ela e Rafael nas semanas anteriores ao incidente. Ela estava planejando isso há um tempo, plantando dúvidas na cabeça dele, construindo a narrativa gradualmente. O delegado pegou o relatório e foi diretamente à sala onde Sabrina estava sendo interrogada. Ela estava sentada com os braços cruzados, uma expressão desafiadora no rosto. Seu advogado, um homem jovem que parecia mais interessado no celular do que na cliente, mal levantou os olhos quando o delegado entrou. Sabrina Costa, começou o delegado, colocando o relatório sobre a mesa. Acabamos de analisar seu celular. As mensagens que você mostrou a Rafael, as que supostamente provavam que Mariana o traía, são falsas. Você fabricou tudo. Sabrina piscou, mas não disse nada. Seu advogado, no Puibu, entanto, finalmente prestou atenção. Espera, o quê? Sua cliente criou provas falsas para convencer Rafael Andrade de que sua esposa estava tendo um caso. Ela então o manipulou para participar de um plano de sequestro e tortura.
Tudo baseado em mentiras. Sabrina finalmente falou, a voz tensa. Eu não fabrica nada. Eu vi aquelas mensagens, eu juro. Onde? Quem te mostrou? Porque elas certamente não vieram do celular de Mariana Silva. Sabrina hesitou, percebendo que havia se metido em um buraco ainda mais profundo. Eu ouvi ela conversando ao telefone com alguém. Era claramente um caso. O delegado inclinou-se sobre a mesa. Você está cavando sua própria cova, Sabrina. Cada mentira que você conta só piora a sua situação. A transmissão ao vivo, as mensagens falsas, tudo está documentado. Você planejou isso, executou isso e agora vai responder por isso. Sabrina calou-se, mas seus olhos brilhavam de raiva. Ela não demonstrava arrependimento, apenas raiva por ter sido pega. Em outra sala, Rafael estava recebendo a mesma informação. Quando o delegado mostrou a ele o relatório dos peritos, provando que as mensagens eram falsas, Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Elas eram falsas? Tudo era mentira? Tudo. Sabrina fabricou as provas para te manipular. Sua esposa nunca te traiu, Rafael. O bebê é seu. Rafael colocou a cabeça entre as mãos. Ele tinha destruído tudo. Tinha amarrado sua esposa grávida a uma árvore, a exposto ao ridículo público, colocado ela e o bebê em perigo mortal, tudo por causa de mentiras. Como ele poderia perdoar a si mesmo? Como Mariana poderia jamais perdoá-lo? Eu preciso vê-la, ele disse, a voz quebrada. Preciso pedir perdão. O delegado balançou a cabeça. Ela tem uma ordem de restrição temporária contra você. Você não pode se aproximar dela. Mas eu não sabia. Eu fui enganado. E você escolheu acreditar na amante em vez de na sua esposa? Você escolheu amarrar ela, Rafael. Essas escolhas foram suas. O delegado se levantou. Você vai precisar viver com as consequências disso. Rafael permaneceu sozinho na sala, o peso da culpa esmagando-o. Ele havia perdido tudo. Sua esposa, seu filho, sua liberdade, sua dignidade. E não havia volta. No hospital, Mariana estava conversando com Dona Aparecida sobre o futuro. A mãe havia sugerido que Mariana e o bebê fossem morar com ela em Americana após a alta, pelo menos até que tudo se resolvesse. Eu não quero fugir, mamãe, disse Mariana com determinação surpreendente. Eu quero ficar aqui. Quero testemunhar no julgamento. Quero que eles paguem pelo que fizeram. Ela e ele. Dona Aparecida segurou a mão da filha. Eu entendo, minha filha, e vou estar ao seu lado em cada passo do caminho. Vamos lutar juntas. Mariana assentiu, sentindo uma força nova crescer dentro dela. Ela havia sobrevivido ao pior. Agora era hora de buscar justiça. 3 meses se passaram desde aquele dia terrível na floresta. Mariana havia dado à luz uma menina saudável, Beatriz, com 3,2 kg no final de março. O parto havia sido tranquilo, e apesar de tudo o que acontecera, a bebê nasceu forte e perfeita. Dona Aparecida estava lá, segurando a mão da filha durante todo o trabalho de parto, e quando Beatriz deu seu primeiro choro, ambas choraram junto. Mas agora, em uma manhã fria de junho, Mariana estava sentada no Fórum de Presidente Prudente, segurando Beatriz nos braços, esperando para testemunhar no julgamento de Rafael e Sabrina. Dona Aparecida estava ao seu lado, oferecendo apoio silencioso mas constante. O caso havia ganhado enorme repercussão nacional. A transmissão ao vivo, vista por milhares de pessoas em tempo real e depois compartilhada milhões de vezes nas redes sociais, havia chocado o país. Discussões sobre violência doméstica, manipulação psicológica e a crueldade da exposição pública dominaram os noticiários por semanas. Mariana Silva, chamou uma oficial de justiça. Pode entrar, por favor. Mariana respirou fundo, entregou Beatriz à avó e entrou na sala de audiências. O recinto estava lotado. Jornalistas ocupavam metade dos assentos, câmeras eram posicionadas nos locais permitidos e curiosos enchiam o restante do espaço. No centro, Rafael e Sabrina estavam sentados com seus respectivos advogados, algemados e vestindo uniformes da prisão. Foi a primeira vez que Mariana viu
Rafael desde aquele dia. Ele havia emagrecido consideravelmente, tinha olheiras profundas, e quando seus olhos se encontraram, ele desviou o olhar rapidamente, incapaz de sustentar o contato. Sabrina, por outro lado, olhou diretamente para Mariana com uma expressão que ainda carregava desafio. O juiz Dr. Fernando Campos, um homem de meia idade conhecido por sua imparcialidade e rigor, bateu o martelo. Vamos dar início à audiência. Promotoria, pode começar. A promotora doutora Ana Paula Rodrigues se levantou. Ela era uma mulher determinada, com anos de experiência em casos de violência contra mulheres, e havia assumido o caso pessoalmente. Excelência, este é um dos casos mais perturbadores que já tive de processar. Os réus Rafael Andrade e Sabrina Costa sequestraram a vítima. Mariana Silva, grávida de 7 meses na época, levaram-na para uma área isolada, a amarraram a uma árvore sob temperaturas de mais de 35 graus, a deixaram sem água e transmitiram sua humilhação ao vivo para o mundo assistir. Tudo isso baseado em acusações completamente falsas de traição, fabricadas pela ré Sabrina Costa. Ela apresentou evidências metodicamente. A gravação completa da transmissão ao vivo, ameixas horas de tortura psicológica e física documentadas. Depois, o relatório dos peritos mostrando que as mensagens eram falsas, testemunhos dos policiais que chegaram ao local, laudos médicos detalhando a condição de Mariana quando foi resgatada. Mariana foi chamada para depor. Com a voz tremendo inicialmente, mas ganhando força conforme falava, ela relatou tudo. O sequestro, o medo, a dor física, a humilhação de estar exposta daquela forma, o terror de perder o bebê. Eu implorei por água, ela disse, as lágrimas descendo. Implorei por misericórdia. Disse a ele, ao homem com quem fui casada por 4 anos, que nosso bebê estava em perigo. E ele me ignorou. Os dois me ignoraram. Quando fui resgatada, os médicos disseram que mais 1 hora, talvez 2, e eu poderia ter tido complicações irreversíveis. Meu bebê poderia ter sido afetado permanentemente. A sala estava em silêncio absoluto. Até os jornalistas mais acostumados a histórias difíceis estavam visivelmente comovidos. Como a senhora se sente em relação aos réus hoje? Perguntou a promotora. Mariana limpou as lágrimas. Em relação a Sabrina, sinto raiva. Ela fabricou mentiras, manipulou meu marido e planejou tudo friamente. Ela não mostrou nenhum arrependimento até hoje. Quanto a Rafael, ela olhou para ele diretamente. Sinto pena. Pena de que ele tenha se deixado manipular tão facilmente, de que tenha escolhido acreditar em mentiras em vez de confiar em mim. Mas isso não o desculpa. Ele fez escolhas, e essas escolhas quase custaram a vida do nosso bebê. Rafael baixou a cabeça, os ombros tremendo. Estava chorando. Quando chegou a vez da defesa de Rafael, seu advogado tentou argumentar que ele havia sido manipulado, que também era vítima. O advogado de Sabrina, por sua vez, tentou minimizar suas ações, dizendo que ela estava em um relacionamento com Rafael e que suas ações, embora extremas, vieram de um lugar de dor emocional. A promotora destruiu ambos os argumentos. Rafael Andrade é um homem adulto que tomou decisões conscientes. Ele amarrou sua esposa grávida com suas próprias mãos. Ele a viu sofrer e não fez nada para impedir. Quanto a Sabrina Costa, ela premeditou tudo. As mensagens falsas levaram semanas para serem elaboradas. Ela plantou dúvidas, manipulou e executou o plano. Não há dor emocional que justifique tortura. Sabrina foi chamada para depor. Diferente de Rafael, ela não demonstrava remorso. Eu amava Rafael, ela disse friamente. E ela estava no caminho. Se ela não tivesse aparecido grávida dizendo que o filho era dele, nós estaríamos juntos e felizes. Então a senhora admite que fabricou as provas? Perguntou a promotora. Sabrina hesitou. Seu advogado tentou intervir, mas ela o ignorou. Eu fiz o que precisava fazer para abrir os olhos dele. Mariana era uma mentirosa, uma manipuladora. O tribunal inteiro ficou chocado com sua falta de empatia ou remorso. O juiz interveio. Senhora Costa,
Está ciente de que sua confissão apenas fortalece o caso contra a senhora? Sabrina não respondeu, mas seu rosto estava vermelho de raiva contida. Rafael também depôs. Ao contrário de Sabrina, ele estava visivelmente destroçado. Eu não tenho desculpas, ele disse, a voz embargada. Fui um covarde. Acreditei em mentiras porque era mais fácil do que enfrentar a verdade de que eu estava traindo minha esposa. Projetei minha culpa nela. E quase perdi tudo por isso. Ele olhou para Mariana. Eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas eu lamento profundamente. Todos os dias na prisão penso em Beatriz, minha filha, que eu nunca vou conhecer, e sei que isso é consequência das minhas escolhas. Mariana sentiu uma pontada de dor ao ouvi-lo. Mas não era suficiente. Palavras não podiam apagar o que ele fizera. Após horas de deliberação, o juiz finalmente proferiu sua sentença. Rafael Andrade, você é condenado por sequestro, tortura, exposição ao perigo da vida de outrem e difamação. Somadas todas as circunstâncias agravantes, a pena é de 40 anos de reclusão em regime fechado. Um murmúrio correu pela sala. 40 anos era uma sentença pesada, mas poucos discordaram. Sabrina Costa, você é condenada pelos mesmos crimes, com o agravante de ter planejado e executado a fabricação de provas falsas. A pena é de 25 anos de reclusão em regime fechado. Sabrina ficou em pé bruscamente. Isso é injusto. Eu sou a vítima aqui. Sente-se, ordenou o juiz friamente. A sessão está encerrada. Mariana saiu do tribunal sentindo um misto de alívio e exaustão. Dona Aparecida a esperava do lado de fora com Beatriz. A bebê estava dormindo tranquilamente, alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Acabou, minha filha, disse Dona Aparecida, abraçando Mariana. Justiça foi feita. Mariana olhou para a filha, tão pequena e inocente. Sim, ela disse suavemente. Agora podemos começar de novo. 6 meses após o julgamento, Mariana estava em pé na frente de um prédio recém-renovado, no centro de Presidente Prudente. A fachada, que antes era cinza e desgastada, agora estava pintada em tons de amarelo e branco, transmitindo calor e esperança. Uma placa grande na entrada dizia: Fundação Luz do Sol, abrigo para mulheres vítimas de violência. Dona Aparecida estava ao seu lado, segurando Beatriz, que agora tinha 9 meses e estava cada vez mais esperta, balbuciando e sorrindo para todos ao redor. Ao redor delas, havia um pequeno grupo de pessoas, membros da comunidade, jornalistas que haviam coberto o caso desde o início, representantes da prefeitura e principalmente mulheres. Mulheres que, como Mariana, haviam sobrevivido a situações de violência e abuso. A ideia da fundação havia surgido ainda durante a gravidez de Beatriz, quando Mariana estava no hospital se recuperando. Uma psicóloga que a atendia havia comentado sobre a falta de recursos na região para mulheres em situações de vulnerabilidade. Mariana, ainda processando seu próprio trauma, pensou: se eu conseguir sobreviver, quero ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Com o apoio de Dona Aparecida, que vendeu sua casa em Americana e se mudou definitivamente para Presidente Prudente para ajudar a filha, Mariana começou a trabalhar no projeto. Ela usou parte da indenização que recebeu de Rafael, organizou campanhas de arrecadação e conseguiu apoio de empresários locais sensibilizados por sua história. O resultado estava ali, naquele prédio de 3 andares que ofereceria abrigo temporário, apoio psicológico, assistência jurídica e treinamento profissional para mulheres que precisassem reconstruir suas vidas após situações de violência. Mariana segurava um microfone, olhando para as pessoas reunidas. Ela ainda se sentia nervosa falando em público, mas sabia que precisava fazer isso. Sua história tinha poder, e ela queria usá-lo para o bem. Bom dia a todos, ela começou, a voz firme apesar dos nervos. Meu nome é Mariana Silva, e há menos de 1 ano eu estive amarrada a uma árvore, grávida de 7 meses, lutando pela minha vida e pela vida da minha filha. Hoje estou aqui, livre, saudável, e ao lado dessa bebê linda, ela sorriu olhando para Beatriz, para inaugurar um espaço que espero que ajude outras mulheres a encontrar a mesma força que eu encontrei.
Algumas pessoas na plateia tinham lágrimas nos olhos. A história de Mariana havia tocado profundamente muitos corações. Este abrigo não é apenas um lugar para dormir ou se esconder, continuou Mariana. É um lugar para renascer. Aqui mulheres vão encontrar advogadas que vão ajudá-las a conseguir ordens de proteção, a se divorciarem de parceiros abusivos, a conseguirem a guarda de seus filhos. Vão encontrar psicólogas que vão ajudá-las a processar o trauma e a reconstruir sua autoestima. Vão encontrar professoras que vão ensiná-las novas habilidades para que possam se sustentar de forma independente. Mariana fez uma pausa, olhando diretamente para algumas das mulheres presentes que ela sabia estarem passando por situações difíceis. E mais importante, vão encontrar outras mulheres. Vão descobrir que não estão sozinhas, que o que aconteceu com elas não foi culpa delas e que há esperança de um futuro melhor. Uma jovem na plateia, não mais que 20 anos, levantou timidamente a mão. Mariana acenou para que ela falasse. Você tem medo? A jovem perguntou. De que ele saia da prisão algum dia e venha atrás de você? Mariana considerou a pergunta honestamente. Tenho, ela admitiu. Não vou mentir e dizer que superei completamente tudo. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda me assusto quando vejo uma caminhonete prata na rua. Mas aprendi que o medo não pode me paralisar. O medo pode me tornar mais cautelosa, mais preparada, mas não pode me impedir de viver. Ela olhou para Beatriz, que estava tentando pegar um dos brincos de Dona Aparecida. Eu tenho uma filha agora. Ela precisa ver que a mãe dela é forte, que não se deixou destruir pelo que aconteceu. Quero que ela cresça sabendo que sempre há uma forma de superar, sempre há uma luz no fim do túnel. O prefeito de Presidente Prudente, que estava presente, subiu a pequena plataforma improvisada. Em nome da cidade, quero agradecer a Mariana e a Dona Aparecida por esta iniciativa. A Fundação Luz do Sol vai preencher uma lacuna crítica em nossos serviços sociais e tenho certeza de que vai salvar vidas. Após os discursos, Mariana cortou a fita inaugural. As portas do abrigo se abriram e todos foram convidados a fazer um tour pelas instalações. Havia quartos aconchegantes, uma creche para que mães pudessem deixar seus filhos enquanto trabalhavam ou estudavam, uma sala de terapia em grupo, uma biblioteca pequena, mas bem sortida, e uma cozinha comunitária. Uma mulher mais velha, que Mariana reconheceu como uma das vizinhas da casa onde morava com Rafael, aproximou-se timidamente. Mariana, eu queria te pedir desculpas, ela disse, a voz engasgada. Naquele dia, quando eles te levaram, eu vi você sendo colocada na caminhonete. Vi que algo estava errado, mas não fiz nada. Fiquei com medo. Achei que não era da minha conta. Eu sinto muito. Mariana abraçou a mulher. Dona Célia, não se culpe. Ninguém podia imaginar que aquilo ia acontecer. O importante é que estamos aqui agora, tentando fazer a diferença. Ao final do dia, depois que todos os visitantes foram embora, Mariana, Dona Aparecida e Beatriz ficaram sozinhas no abrigo. Elas caminharam pelos corredores silenciosos, imaginando as mulheres que logo iriam preencher aquele espaço com suas histórias, suas dores, mas também suas esperanças. Você construiu algo incrível, minha filha, disse Dona Aparecida, passando o braço pelos ombros de Mariana. Da dor mais profunda, você tirou algo bonito e útil. Estou tão orgulhosa de você. Mariana apoiou a cabeça no ombro da mãe. Eu não teria conseguido sem você, mamãe. Você salvou minha vida naquele dia. E todos os dias desde então. Elas saíram do prédio juntas, Mariana empurrando o carrinho de Beatriz, que havia finalmente adormecido. O sol estava se pondo sobre Presidente Prudente, pintando o céu de laranja e rosa. Era um pôr do sol lindo, prometendo um novo dia pela frente. Mariana olhou para trás uma última vez, vendo a placa da Fundação Luz do Sol iluminada. Aquele era seu legado. Não a violência que sofreu, não a humilhação que suportou, mas isto. Um lugar de cura, de esperança, de recomeço. Um ano atrás ela estava amarrada a uma árvore, certa de que ia perder tudo. Hoje ela estava livre, com sua filha saudável nos braços, ao lado da mãe que amava, prestes a abrir as portas de um abrigo que poderia salvar dezenas,
talvez centenas de mulheres. A jornada não tinha sido fácil. Havia cicatrizes físicas e emocionais que talvez nunca desaparecessem completamente. Mas havia também força, resiliência e um propósito renovado. "Vamos para casa?" perguntou Dona Aparecida. Mariana sorriu. "Vamos." E juntas, mãe, filha e neta caminharam em direção ao futuro que haviam construído com coragem, determinação e amor. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana, Dona Aparecida e da pequena Beatriz tenha tocado seus corações. Esta jornada de dor, superação e renascimento nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma possibilidade de luz. Se esta narrativa ressoou com vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias igualmente emocionantes e inspiradoras. Apertem o botão de curtir neste vídeo e compartilhem nos comentários. Qual parte da história mais tocou? Você? Vocês conhecem alguém que precisaria ouvir a mensagem de esperança de Mariana? Todos os dias, trazemos histórias que exploram a complexidade da vida, a força do espírito humano e a capacidade de transformar tragédia em propósito. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e continuar esta jornada emocional juntos. Até a próxima história.